Bom dia! Que hora que é essa, hein? Que hora que é essa? 7h13. 7h13 e você já tá aí acordado no Instagram, meu Deus. Vamos começar o dia lendo a palavra de Deus e orando juntos? Vamos! Pega a sua Bíblia, aproveita enquanto a gente espera a Fábio chegar. Pega a sua Bíblia para a gente poder ler alguns textos e fazer uma oração, meia horinha do seu dia para já começar. É verdade, Reginaldo, já é a hora 7ª do dia. Meu Deus, nós já estamos atrasados. Era pra gente ter acordado mais cedo. Fala sério pra mim que não? Bom dia, Nakis. Bom dia. Vai lá, pega a sua Bíblia. A gente vai ler um texto em Salmos e um texto em Jó. Fazer uma reflexão sobre esses textos e fazer uma oração pra gente começar a nossa semana bem. Aí eu vou anunciar pra vocês uma nova maratona de oração que nós vamos fazer lá no canal do Telegram. 50 dias, meu Deus, ô glória! Cadê Fabi? Deixa eu ver se Fabi já tá aqui. Bom dia! O sol já nasce lá na fadinha. Acorda pro... Como é que é a musiquinha, Fabi? Ai, eu tô tão hoje sem... Menina, eu tô até fora do meu lugar de sempre, tá vendo? Tá até meio escuro, né? Tá escuro. Não, mas você tá linda. Eu queria saber que tipo de mulher é essa que acorda 6 horas da manhã linda desse jeito. Eu não aceito, eu não aceito. Você tá muito mais, Vivi. Não, eu tô fora aqui do meu ambiente de sempre e tá meio escuro porque o LED tá piscando muito e eu resolvi apagar. Não tem problema, não. É bom que dá um clima assim de suspense, entendeu? Um climinha, um climinha. Você tá boa, Fábio? Seja bem-vinda novamente aqui nesse canal. Bom dia para todo mundo que tá aí. Obrigada, Vivi. Para mim é sempre um privilégio poder estar com você, te ouvir. Eu aprendo muito com você. Muito obrigada mesmo, viu, pelo convite. Você é uma querida. Eu quero fazer sempre, Fabi. Eu quero fazer sempre. É porque eu sou teimosa para acordar cedo, sabe? Eu tenho um problema. É porque dorme tarde. Falou que eu durmo muito tarde. Ontem era 10 horas, eu deitei na cama e falei, eu vou dormir. Mas aí a minha cabeça não Eu para, sei deve ter como é. passado. Eu não olhei o relógio, mas eu devo ter ido dormir mesmo assim mais 11h30, porque eu fico enrolando na cama. Mas eu vou fazer disso um hábito, porque eu tenho domínio próprio, eu vou conseguir, Amém. amém? Amém. Ô, Fábio, eu quero que a gente comece lendo. Gente, deixa eu explicar. Ontem, eu e Fábio, num comentário de post, falamos em vir fazer essa oração aqui, porque a gente já fez isso antes. Sim. Foi uma quarta-feira, Foi. 7h15 da manhã também. A gente se juntou para ler a Bíblia e orar junto, e foi uma delícia. E aí ontem eu falei, Fábio, vamos fazer isso amanhã de novo, 7 horas da manhã? Vamos orar junto amanhã? Ela falou, vamos. Então, estamos aqui. E aí eu perguntei para ela que texto que você quer ler. E ela falou Jó 42:2. E aí eu li o texto e falei, bom, então vamos ler o Salmo 22 e fazer uma associação desses dois e orar em cima disso? Ela, vamos. Então, vamos começar lendo o Salmo de número 22. E aí a gente vai tentar entender o Salmo 22 à luz de Jó 42:2. Porque o Salmo 22, ele é um salmo de lamento. E Jó 42:2 é um brado de confiança. E eu quero saber como que esses dois textos se conversam. Então, vamos pensar um pouquinho eles, vamos pedir ao Senhor para nos dar esclarecimento a respeito deles. E depois a gente vai orar os dois, certo? Certo. Então, abram suas Bíblias lá no Salmo 22, por favor, que é o texto que a gente vai começar a ler.
Você quer ler ou eu leio, Fábio? Pode ler. Então vamos lá. Salmo 22, para o mestre de música, de acordo com a melodia A Corça da Manhã, um salmo davídico. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes. De noite não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça. Lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que lhe quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto, e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Baçã. Como leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó, minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada. Livra a minha vida do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E tu me respondeste. Proclamarei o teu nome a meus irmãos. Na assembleia te louvarei. Louvem-no vocês que temem o Senhor. Glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel, pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia. Na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor louvarão. Que vocês tenham vida longa. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade o servirá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor, e a um povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Glória Amém. a Deus. Que salmo tremendo. Muito. Que salmo tremendo. Salmo 22 fala da trajetória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa com o brado que Jesus deu na cruz. Na verdade, Jesus lá na cruz cita o Salmo 22:1, dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? E todo esse salmo vai falar dessa trajetória, desse Deus maravilhoso que se encarnou, que foi cercado, que foi espancado. Podiam se contar todos os seus ossos, porque diante de tanta violência contra o seu corpo, não havia um pedaço de pele que tivesse sã. A palavra vai dizer que da sola dos seus pés até a sua cabeça não havia um pedaço são. Tudo o que ele apanhou abriram buracos no seu corpo e dava para contar
os seus ossos. Eles os encararam com desprezo. Dividiram as roupas de Cristo entre si e lançaram sorte pelas suas vestes. Salmo 22 é Davi olhando para o futuro e enxergando o seu Salvador e se identificando com ele. Olha que coisa linda. Davi se identifica com o seu Salvador. Jesus, quando se encarna e se permite crucificar, era exatamente isso que ele buscava. Que nós nos identificássemos com sua morte para morrermos com ele. Assim como a gente se identifica com sua ressurreição quando nasce de novo. E isso é um milagre. O milagre da salvação. Vamos ler o salmo que você, o texto que você trouxe, Fábio? Jó 42:2. 42:2. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Em outras versões, podem ser frustrados. Como eu te disse, Vivi, ontem eu passei o dia com esse versículo soando, sabe? Nos meus ouvidos, na minha mente. E eu fico vendo, agora a gente fazendo uma relação aqui com o Salmo 22, o quanto nós precisamos aprender com Cristo. O quanto nós precisamos aprender com essa revelação que o rei Davi ele já nos trazia antes do Messias. Porque no momento do nosso sofrimento, geralmente a gente sempre procura perguntar a Deus, por que isso? Por que está acontecendo comigo? Porque eu me considero uma pessoa tão boa, eu tenho andado nos teus caminhos. Davi ele poderia ter feito esse salmo dessa forma. Mas ele coloca ali todo o sofrimento que ele vivia naquele momento. Ele já anunciava o sofrimento de Cristo nesse salmo. O Messias sofre, mas ele triunfa, né? E Davi, ele simplesmente expõe o seu sofrimento, mas ele sabe de onde viria o socorro. Então, por isso que ele fala, Senhor, me auxilie, me socorra. E eu fico constrangida quando eu leio isso, porque como nós precisamos aprender, sabe, até essa confiança em Deus, até essa confiança em Jesus, porque os nossos dias são dias de aflições. Nós vivemos tempos muito difíceis e o próprio Cristo disse para nós que nós teríamos aflições, né? Mas que nós precisamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então isso quer dizer que a vitória ela já está garantida. E a vitória não quer dizer que eu vá triunfar todos os dias. A Vivi passa dias difíceis, dias que ela provavelmente chora, dias que ela está angustiada, que ela está mais agitada, ela está mais preocupada. Mas no meio disso tudo a gente não se perde, porque a gente sabe em quem está a nossa confiança. A gente sabe que aqui nós teremos aflições, que nessa terra nós estamos pisando, na verdade, numa terra que foi amaldiçoada por causa do nosso pecado, mas que existe toda a promessa que está sobre as nossas vidas, de que um dia isso tudo vai passar, de que assim como o nosso Cristo, ele sofreu, mas ele triunfou, ele venceu, ele ressuscitou ao terceiro dia, como você disse, né? Nós também estamos padecendo dores aqui, temos que estar dispostos a isso, porque viver para Cristo é isso, né, Vivi? É você viver uma vida de sacrifício, de renúncia, uma vida de você olhar e falar, não, isso pode me trazer prazer, mas eu digo não, eu sou livre do pecado, eu sou livre para dizer não, tendo a certeza de que o grande dia chegará, assim como o nosso Cristo, ele triunfou, ele ressuscitou, nós também aguardamos esse grandioso dia, né? Me chama muita atenção essa questão da confiança em Deus nos dias difíceis, sabe? E Cristo superou, venceu tudo, porque ele sabia quem estava ali o sustentando diante de tanto sofrimento e o propósito, né, Vivi? O propósito, eu penso que é o que nos sustenta também. Quando a gente entende que nós temos um propósito, que estamos aqui por um propósito, a gente suporta, né? Nós suportamos porque somos sustentados por Deus e por um propósito maior. Somos sustentados por Cristo. Exatamente. Quando você me deu esse texto de Jó ontem, eu já estava com o Salmo 22 na cabeça.
E aí eu fiquei pensando, meu Deus, a gente precisa pensar e se lembrar todos os dias como a cruz era o plano de Deus. Antes de Deus criar o mundo, ele já havia fincado a cruz no Gólgota. A cruz já era. A cruz já era. Nenhum dos planos, na minha versão, o texto de Jó diz: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E quando a gente olha para a cruz, essa é a loucura do evangelho. Como pode Deus ter sido crucificado? E Jesus ficou cerca de 6 horas pendurado no madeiro. Ele, nas 3 primeiras horas, de 9 a meio-dia, ele ficou lá sendo exposto, envergonhado. Do meio-dia às 3, Deus o deixou ali, que é quando ele brada: Deus meu, por que me abandonaste? O sentimento de abandono de Jesus é o mesmo sentimento que a gente tem de vez em quando. Você acha que Jesus desacreditou em Deus ali? Ele era Deus, ele estava com Deus. Mas não há comunhão entre luz e trevas. Então, nas primeiras 3 horas do madeiro, Jesus estava morrendo por nós, em sacrifício vivo por nós. Nas 3 últimas horas, ele morria conosco. Eram depositadas sobre os seus ombros todas as nossas iniquidades, toda a nossa pecaminosidade, toda a nossa sujeira. E Deus não podia permanecer ali. Então o céu se escurece, tudo vira um breu. E Jesus clama: Deus meu. Veja que não é mais pai. Há uma quebra ali, há uma ruptura, porque Jesus virou a criatura mais horrorosa da face da terra, porque ele carregou toda a nossa imundície. E ele passa as 3 últimas horas completamente sozinho naquela cruz. E essa é a sensação que nós temos muitas vezes quando caminhamos com Cristo. Você sabe, Fabi, você prega o evangelho, você sabe o que é ser tratada como pregadora do evangelho. Ao mesmo tempo em que muitos te amam porque a tua verdade é extraordinária, a maioria rejeita, porque essa mesma verdade foge à lógica. E as pessoas que não conseguem enxergar a verdade de Deus pelo Espírito Santo, elas não vão receber coisas que não têm lógica com muita graça. Sim. E esse sentimento de abandono, quando nós estamos sendo humilhados, envergonhados, rejeitados, quando nós perdemos amigos, quando a nossa família não aceita quem a gente se tornou em Cristo Jesus, é essa rejeição que Jesus estava experimentando naquela cruz, porque o seu pai o abandonara. Mas Deus sabe desse sentimento e ele vai dizer: olha, ainda que o seu pai e sua mãe te abandonem, eu jamais te abandonarei, porque mesmo que você esteja se sentindo sozinho, você não está. Porque eu sou onipresente. Eu posso te fazer sentir só para te ensinar alguma coisa. Mas você não tá. Não tem como se esconder de mim. Nem debaixo da pedra, nem no monte mais alto, nem no fundo do mar. Nada foge aos olhos de Deus. E isso precisa nos confortar. Quando a gente não estiver sentindo a presença de Deus, é nisso que a gente tem que pensar. Que até Jesus teve o seu momento de não sentir a presença de Deus. E que por mais que ele tenha declarado Deus meu, ele permaneceu onde ele tinha que permanecer. Porque Jesus podia ter descido da cruz a qualquer momento. Sim. Eu estava assistindo a novela da Record. Acho que é Jesus o nome, não sei. Eu tava zapeando, aí apareceu na novela. E para mim, aquele Jesus foi o Jesus mais bem feito de todos. Você viu a novela da Eu vi Record? alguns capítulos, eu assisti. Não assisti toda. E você lembra daquele Jesus comum, né? Dos olhos castanhos Sim, e sim. cabelo comum. Aquele Jesus, para mim, diz que aquele menino se converteu gravando a novela. Tu sabia Sim, disso? eu ouvi alguma entrevista, eu assisti um pedaço de uma entrevista que ele deu, e ele disse que a vida dele foi totalmente transformada mesmo.
Porque imagina passar meses proclamando a palavra de Deus. Mas enfim, Estudando o evangelho, estudando Jesus, né? Ele teve que estudar Jesus, o estudando. personagem que ele ia interpretar. Exatamente. Que privilégio. E aí, tem uma cena que me marcou muito. Jesus sendo chicoteado, com aquele chicote de couro cru, com ponta de ossos, chicoteado. E aí, Satanás tá ali olhando e se divertindo. E aí o diabo olha para Jesus e fala assim, claro, né? Isso não tá na Bíblia, mas eu imagino que possa ter acontecido isso. O diabo olha para Jesus e fala assim, você não precisa passar por isso. Desiste. Para. Faz eles pararem com o que você está passando. Você não precisa. Olha, Satanás tentando Jesus para o não sofrimento. Jesus só olha para ele assim, nem responde. Por quê? Porque Jesus sabia que precisava passar por aquilo, porque se ele não passasse por aquilo, eu e você não estaríamos aqui tendo o privilégio de proclamar o evangelho dele a todos quantos quiserem ouvir. Sim. O privilégio, Fabi, que a gente tem é extraordinário. E Satanás fala isso para nós todos os dias. Sim, Você não precisa fazer isso. Sofrer. Sofrer por Jesus? Ser abandonado pelos seus amigos por causa do evangelho? Você não precisa passar por isso. Sai daí. Você não precisa abrir mão de tanto. Você não precisa renunciar tantas coisas. Né? Afinal, você vai enfrentar esse sofrimento todo. Você também merece ser feliz. Eu acho que um dos grandes problemas da nossa geração é que implantaram na nossa cabeça que nós viemos ao mundo para ser feliz, né? Livro de autoajuda, você é o centro. E você está aqui para ser feliz, para triunfar. Quando, na verdade, nós estamos aqui por um propósito e esse propósito nos levará ao sofrimento. Porque viver para Cristo e viver para pregar o Evangelho de Cristo é fazer muito pouco ou quase nada do que eu quero para fazer a vontade dele. Isso nos leva a um sofrimento. Mas, como você disse, é um privilégio sem tamanho, imensurável. Você poder utilizar até as redes sociais hoje para poder anunciar aquele que é tão extraordinário, que ele mudou a história do mundo. Ateus, por mais que falem, eu não acredito em Cristo, eu não acredito em Deus, mas se curva a Cristo. Porque a história, ela foi dividida antes de Cristo e depois de Cristo. Então, todas as pessoas, mesmo que neguem Cristo, mesmo que neguem a existência de Deus, a criação das mãos de Deus, a partir da vontade de Deus, mas precisam se curvar ao marco que é Cristo. Então, para nós, é um privilégio poder estar aqui nesta manhã hoje falando de um Deus tão poderoso, de um Cristo que se sacrificou para que nós pudéssemos ser resgatados. Porque, como Davi fala aqui, nós não somos nada, nós somos miseráveis. Nós não temos valor algum, mas ele olhou para nós com um olhar diferente. E ele sabe o valor que nós temos, ele sabe a importância que nós temos aqui neste mundo, neste tempo, para fazer a diferença, para anunciar as boas novas. E ele sabe da importância que temos para Deus, para um dia voltarmos para estar com ele, né? Juntamente com ele, ali com o nosso Deus Todo-Poderoso. É muito bom, Vivi, é muito maravilhoso poder meditar na palavra de Deus, meditar. E eu vejo também assim, Jó, como Jó sofreu, né? Ele sofre, aí ele faz muitas perguntas para Deus e depois Deus começa a responder para Jó todos os seus questionamentos. E aí eu acho assim fantástico que Deus ele pergunta, eu não lembro agora aqui qual que é o versículo, ele pergunta: onde você estava quando eu fundei o mundo? Onde você estava? É como se ele dissesse assim: você quer saber de tantas coisas, Jó, mas onde que você estava quando eu fundei o mundo, quando eu criei todas as coisas? Então, nada foge do controle dele. É por isso que o versículo fala que nada pode frustrar os planos. Fabi, Jó 38, verso 4, que é quando, no capítulo 38, Deus começa a responder Jó. Isso. 38:4. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? E ele fala isso assim, ele pergunta para Jó onde Jó estava
em vários e vários momentos do dia, onde é que você estava quando eu marquei os limites das suas dimensões? Quem que estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos? Onde é que você estava que você não viu? Né? Ele começa a diminuir Jó e dizer para Jó, quem é você discutindo comigo? Sim. Me Olha bem para quem questionando, você é. né? É muito lindo. E aí, o interessante aqui, que depois, no versículo 42, lá no versículo 5, Jó vai dizer assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Quer dizer, todo o sofrimento levou Jó a experimentar o melhor de Deus. Ele era um homem. Lembrando que a Bíblia diz que ninguém viu a face de Deus, nem Jó. Então, o que ele está vendo aqui? A Ele está grandeza, vendo a graça e a a grandeza. misericórdia. Ele não está vendo Exatamente. Deus face Face a a face. face. Ele está experimentando do melhor de Deus, de um relacionamento profundo com Deus. Porque mesmo lá no capítulo 1, Deus testemunhando de Jó para o diabo, dizendo que ele era um homem íntegro, que ele era um homem reto, justo, mas ainda assim Deus já sabia que Jó, ele precisava, ele podia experimentar de um relacionamento muito mais profundo com Deus. Então é por isso que ele vai permitir. Às vezes as pessoas falam assim, por que Deus permitiu o sofrimento de Jó? A resposta está aqui. Deus permitiu para que Jó pudesse experimentar de uma forma nunca antes experimentada de um relacionamento profundo, profundíssimo com Deus. Né? Então, o sofrimento que nós passamos, ele também serve para isso. Ele serve para nos levar a conhecer Deus de verdade. Não só de ouvir falar, não só pelas experiências dos outros, não só pelas experiências maravilhosas que a Viviane compartilha conosco aqui, às vezes, mas Deus deseja que nós tenhamos experiências reais, individuais, profundas com Ele. É por isso que muitas vezes Ele permite que no nosso caminho, na nossa trajetória, surjam aí tantas dificuldades, tantos obstáculos. Mas lembrando que o Cristo, nosso Redentor, nosso Salvador, está sempre conosco, nos ajudando a superar todas as dificuldades. Sim. A palavra vai dizer em algum lugar que eu nunca lembro onde está esse texto, eu tenho que tomar vergonha na minha cara e decorar, que Jesus foi aperfeiçoado na obediência pelo sofrimento. Jesus, o santo, o perfeito, aquele que nunca pecou. A Bíblia vai dizer que ele foi aperfeiçoado por causa do sofrimento. E o crente reclamando de sofrer. Deus está aperfeiçoando a nossa obediência, aumentando a nossa dependência dele com os sofrimentos desse mundo, nos ensinando a encontrar a alegria que excede o entendimento humano, e a gente reclamando porque tem que passar dificuldades, já que nós somos os filhos do dono do mundo, do dono do ouro, da prata, a gente quer usufruir, se esquecendo que o nosso reino não é daqui. Que o nosso Senhor Jesus Cristo não tinha onde repousar a cabeça. E a gente quer viver em mansão. Estava assistindo ontem. Eu assisto muito a Record, porque eu já abandonei a Globo e o SBT há muito Aqui tempo. em casa também é assim. Então eu assisto o jornal quando eu estou fazendo nada, o que já é difícil, mas quando eu estou fazendo nada, eu ligo lá. E eu estava assistindo uma reportagem, o cara fez uma matéria de 40 minutos para mostrar os ostentadores da internet. Pessoas que moram em mansões de 11 banheiros, que gastam milhares e milhares de reais com óculos, bolsa e sapato. E eu fiquei me perguntando como que a gente espera encontrar contentamento se só o que a gente faz é invejar essas pessoas que têm dinheiro no bolso e nada na cabeça. Que tem mansões, mas não tem amigos. Que tem viagens, jatinhos particulares, mas que a hora que morrer vão experimentar o pior dos lugares, que é aquele em que Deus não está. Porque o inferno
Ele não é um fogo incandescente que queima a bunda dos outros. O inferno é a ausência completa e absoluta de Deus sob o tormento de Cristo. Se Cristo é perfeito fazendo bem, imagine a sua perfeição atormentando aqueles que rejeitaram o Pai através dele. Eu não quero ser feliz nesse mundo se isso custar a presença de Deus. Exatamente. Eu quero que o Senhor me esmague aqui. Se o Senhor achar por bem talhar o meu caráter, me fazendo morar embaixo da ponte, se isso for me manter do lado dele, eu não vou reclamar. Eu vou chorar, eu vou me lamentar. Mas eu vou receber a disciplina do meu Senhor. Porque os sofrimentos que o Senhor me causa são para edificação, seja minha ou seja do corpo de Cristo. Amém. Um dos problemas, Vivi, é que nós esquecemos que nós somos peregrinos aqui. Nós esquecemos que a gente está aqui de passagem. E os cristãos pós-modernos estão abraçando demais a cultura secular. É como se estivessem esquecidos de que a nossa pátria não é essa. E estão tão acostumados, assim como os hebreus no Egito, que eles saíram, né, naquela ocasião, Deus permitiu, Deus organizou ali, preparou todo aquele momento onde ele provou todo o seu poder, mas quando eles chegam no deserto, eles começam a se lembrar do Egito e sentir saudade do que eles comiam, né? Até da cultura, os deuses, eles estavam apaixonados pelos deuses do Egito. E nós estamos nos perdendo dessa mesma forma, sabe? Nós estamos muito abraçados com a cultura desse mundo e nos esquecendo de que nós não pertencemos a isso, nós não somos daqui, nós somos do céu, nós precisamos voltar para lá, nós estamos aqui só de passagem. E aí as pessoas estão construindo toda a sua riqueza, acumulando toda a sua riqueza aqui, e nessa comparação incessante que gera frustração, que gera insatisfação, descontentamento. E é por isso que nós vemos tantos cristãos entristecidos, com as suas almas abatidas, os corações depressivos, a alma abatida, doente, porque estão olhando demais tudo que é à sua volta, quando na verdade o seu olhar deveria estar fixo no céu, no Evangelho de Cristo, no padecer por Cristo, né? Sabe, mas isso não é privilégio nosso. Você lembra lá na carta de Paulo a Timóteo, que ele escreve assim: Timóteo, venha depressa, pois Demas, amando este século, me abandonou. Se o cara que andava com Paulo, que chance nós temos? Mas Paulo exorta Timóteo, ele fala: Timóteo, eles podem, você não. E Paulo está dizendo isso para nós hoje ainda. Paulo fala: Viviane, Fabi, não. Não faça isso. Não olhe para o mundo com desejo. Ó, a Dai Peixoto trouxe para mim aqui o texto que eu queria. Obrigada, Dai. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5. Eu abri aqui no... Pior que eu abri aqui no computador Hebreus 5 e não achei o texto. Hebreus 5, 8 e 9. Obrigada, Dai, pelo texto. Eu amo esse texto demais. Sempre que eu estou sofrendo e quero reclamar, eu lembro que Jesus sofreu e eu não posso falar nada porque eu sou uma ingrata. Tudo que tem em mim é ingratidão, minha filha. Preciso lembrar de Jesus sempre. É verdade. Fábio, bora para nossa oração final? Vamos orar. Eu vou... Começa você, quando você terminar, eu oro e a gente encerra o nosso encontro. Amém. Antes, deixa eu falar uma coisa. A partir de amanhã, lá no meu canal do Telegram, para acessar, é só ir no link da minha bio, que tá lá. Gratuito, gratuito, gratuito. Não tem que pagar nada, pelo amor de Deus. Porque o povo fala que não vai no link da bio, porque só tem coisa paga lá. Não é, no meu não é assim não, no meu não.
Vai lá no link que tá na minha bio. Entra no canal de oração do Telegram. A partir de amanhã, todos os dias, durante 50 dias, às 7h15 da manhã, nós leremos Gênesis. Então, a gente vai ler um capítulo de Gênesis e orar esse capítulo. Então, a gente já fez isso com Salmos. A gente já fez isso com... de vez em quando eu pego um livro de devocional e aí a gente faz uma maratona lá de devocional e oração todos os dias. A gente já fez meia-noite, já fez 11 horas da manhã e agora a gente vai fazer às 7h15 todos os dias. E aí, Fabi, se você quiser, a gente pode fazer às segundas, eu e você aqui. Sim. Se você quiser. Podemos. Ou quando quiser, você me fala, Vivi, ó, amanhã vamos. E aí eu aviso o pessoal lá e a gente aparece aqui para fazer a leitura e a oração em cima do texto. Acho que vai ser um tempo muito bom. Aí você me fala, se você quiser, às segundas-feiras a gente se encontra aqui para fazer esse tempo que a gente está tendo aqui. Então serão 50 dias de oração todos os dias. A gente fez provérbios também, Grazi. Fizemos provérbios? Eu acho que não, hein? Fizemos, não sei. Eu sei que a gente fez salmo. Foram 5 meses orando salmos todos os dias, meia-noite. Fabi, que experiência foi aquela? Imagino. Nós viramos uma família mesmo. Viramos uma família. Gente, porque lá no Telegram tem o recurso de chat ao vivo. Então eu abro o chat, leio o texto, faço a oração e depois abro o microfone de todo mundo para quem quiser orar. Nós fizemos provérbios, então nós fizemos provérbios. Inclusive está tudo gravado lá no canal do Telegram. É só ir lá, quem quiser ouvir. Enfim, vou fazer esse convite aqui. É de graça, por favor, vão lá. A gente só quer orar junto, passar um tempo de comunhão, ler um livro da Bíblia e ser feliz, entendeu? Quem sabe a gente não esgota todos os livros da Bíblia e ora. Imagina, que coisa linda. Então, é isso. Fabi, você está convidada. Se você quiser vir aqui segunda-feira, toda segunda... Tá bom. Comigo para a gente fazer esse momento ao vivo, você me fala, tá bom? Tá bom, então, obrigada, Vivi. Bora orar. Vamos orar. Senhor Jesus, graças te dou por estar aqui, nesta manhã tendo a oportunidade de meditar na tua palavra, de meditar em tudo que o Senhor tem feito por nós desde sempre. Obrigada por cada pessoa que está aqui conosco nesta manhã. Meu Jesus, obrigada pelas dores que o Senhor suportou por amor a mim e a cada um de nós. Obrigada porque o Senhor cumpriu o seu propósito para que nós pudéssemos ser alcançados pela graça, pela salvação eterna. Obrigada pelo teu amor que nos constrange. Obrigada pela sua doação que nos constrange. Obrigada, Senhor, pelo resgate que tu faz, por nos envolver com laços de amor, por nos atrair com o teu olhar doce, puro, meigo. Obrigada, Senhor, porque estamos aqui, confiando, Senhor, que tu estás a segurar nas nossas mãos. Ó Deus, e nos ajude a enfrentar todas as dificuldades. Pai, nós não somos nada sem a tua presença. Nós somos miseráveis, Pai, sem a tua presença. Ó Pai querido, nós só nos mantemos de pé pela tua misericórdia. Senhor, e eu quero pedir ao Senhor nesta manhã, se houver alguém, Pai, desanimado, entristecido, pensando em desistir, ó Deus, alguém que abriu a sua boca para reclamar, Pai, do que tem passado, do que tem vivido. Senhor, eu quero pedir que o teu Santo Espírito visite essa pessoa nesta manhã. Que o Senhor possa levar ânimo, que o Senhor possa levar coragem, que o Senhor possa levar alegria, discernimento, que a tua palavra, Senhor, seja alimento para esta pessoa, que ela possa compreender, Senhor, a tua vontade através da tua palavra, que ela possa experimentar de comunhão contigo, que ela possa experimentar de dias, Senhor, felizes, não pela ausência de dificuldades, de sofrimento, não, mas porque elas entenderão, essa pessoa entenderá que a alegria vem do Senhor e que é possível encontrar gozo e alegria em meio à tribulação. É possível ter paz em dias de guerra.
É possível se sentir satisfeito e em contentamento no dias de escassez e com tanta fartura à nossa volta, mas nós não experimentando de fartura, ainda assim nos sentirmos, meu Deus, contentados, meu Pai, em Ti. Ó Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesta manhã. Obrigada pela vida da Viviane, que tem sido bênção, não só na minha vida, mas na vida de muitas pessoas. Ó Deus, obrigada porque o Senhor a escolheu, porque o Senhor a capacitou para esta obra. Abençoe a casa dela, abençoe o esposo, a família. Ó Deus, e que Tu seja o Deus de providência, Senhor, na vida da Tua filha. Que tudo aquilo que ela precisa, Pai, que Tu possas trazer até ela, Senhor, na medida da Tua boa vontade. Que tudo seja para a glória do Teu santo nome. Ó Deus, porque para a glória do Teu nome são todas as coisas. Que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos e que nós possamos nos encher do Teu Espírito Santo, declarando sempre que Tu és o Deus da nossa vida, que Tu és o nosso Salvador e que nós estamos dispostos a padecer, Senhor, neste mundo, para então nos encontrarmos contigo e para que a Tua glória aqui seja manifestada através das nossas vidas, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos e Te damos graças. Amém e amém. Amém. Eu vou começar a minha oração, mas antes eu quero pedir para você que está assistindo a live, colocar aqui nos comentários o teu pedido de oração, porque eu vou ler e eu vou encerrar a minha oração orando por você. Então coloca aí o teu pedido de oração nos comentários, que eu vou orar e terminar minha oração orando por você e pelo seu motivo, tá bom? Ai, Senhor, nosso Deus, Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Que privilégio, Pai, por poder acordar numa segunda-feira fria e chuvosa, alegre, por saber que eu ia me encontrar contigo, com a tua filha Fabi, com todos os meus irmãos que estão aqui nesse momento. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de poder falar contigo em nome de Jesus e ser ouvida. Como pode um Deus tão grande ouvir alguém tão pequenino como nós? Obrigada, Senhor, pelo teu abraço, pelo teu aconchego. Obrigada porque o Senhor decidiu nos adotar por filhos. Obrigada porque nós podemos te chamar de Pai, assim como nosso Senhor Jesus Cristo fez. Obrigada, Jesus, por ter se esvaziado da sua glória, só para nos fazer co-herdeiros da graça de Deus, da glória de Deus e da eternidade juntinho contigo. Volta, Jesus. Volta, nós pedimos para que o Senhor retorne, para que o Senhor venha nos buscar. Os tempos estão difíceis e nós temos saudade de Ti. O nosso coração clama pela Tua presença. Eu sinto saudade de Ti, Jesus. Vontade do Teu abraço, de contemplar a Tua face de frente contigo. Senhor, eu quero poder me prostrar aos Teus pés e Te adorar toda a eternidade. Eu quero cantar com os anjos e Te adorar junto com os meus irmãos aí na eternidade contigo. Ajuda-nos a suportar os dias maus, porque eles são certos. E ajuda-nos a não esquecer de Ti nos dias bons, para que não nos percamos dos caminhos da salvação. Senhor, que o sofrimento seja acolhido por nós, que nós possamos entender que se o nosso Salvador foi aperfeiçoado pelo sofrimento, nós também seremos. Que nós possamos compreender que o sofrimento vem para talhar o nosso caráter, para nos fazer mais parecidos com o caráter de Cristo. Dá-nos mais da Tua mente, Jesus, para que nós possamos entender as coisas de forma espiritual. Abre os nossos olhos para que enxerguemos as coisas de maneira espiritual. Que nós não olhemos para o mundo com a nossa carne, mas sim com o nosso espírito. Dá-nos mais de Ti, Deus, nós pedimos. Dá-nos dos dons do Espírito Santo, todos eles que se manifestem em nós. Derrama-se sobre nós de forma abundantemente maior. Dá-nos sabedoria, Senhor. Que nós possamos ler a Tua palavra e entendê-la. Que o Teu Espírito Santo nos tome quando estivermos lendo a Bíblia, para que possamos Te compreender a Tua vontade e fazê-la nas nossas vidas. Eu quero orar nesse momento, Senhor, pelos meus irmãos
que estão aqui. Quero orar pela Deia, que o Senhor faça ela mais madura espiritualmente, cresça ela espiritualmente. Quero orar pela Norma, pela saúde dela, Senhor, alcança ela, salva o corpo assim como o espírito, cura qualquer doença, qualquer dor de corpo que ela esteja sentindo. Dê a ela restauração de cada célula, Senhor. Ajuda a minha irmã aqui também, Aline Araújo, Jadson, que o Senhor possa encontrá-los na vida profissional, na vida ministerial e financeira. Dê a eles discernimento para usar a mente de Cristo que é deles, para pensar melhor as estratégias do dia a dia, para organizar melhor o tempo, Senhor. Dá a eles as respostas que eles estão buscando. Peço pela Márcia também, Senhor, que o Senhor possa restaurar a família dela, curar e libertar as almas que ainda estão oprimidas, meu. Peço pela Pri, que o Senhor ajude ela a se relacionar melhor com as pessoas, que ela tenha a humildade, a mansidão de Jesus Cristo para lidar com os relacionamentos interpessoais. Peço pela Josi, Senhor, pela filhinha dela, a Alice, que o Senhor possa cobri-la com o seu manto de proteção, dê a ela saúde. A Alana, Senhor, eu oro por ela, pela família dela, pela saúde, e que o Senhor aumente a fé dela, Senhor, de acordo com a proporção da sua busca. Senhor, que a Karen está pedindo para a gente orar pelo ano de eleições, que a gente possa ter discernimento esse ano, meu Deus. Que o Senhor esteja lá em Brasília, cuidando daqueles homens e mulheres que estão governando o nosso país, e que esse ano as eleições sejam para a tua glória. Amém. Porque o teu povo clama por ti, Senhor. O teu povo que chama pelo teu nome, clama por ti. Ajuda a nossa nação, Pai. E ajuda o esposo da Karen também, que ele possa ser nascido de novo. A Wilza, Senhor, eu peço pela filha dela, Radassa, que está doente, que ela possa ser restaurada na saúde e na família. Peço pela mãe da Sara também, Valderez, e a irmã Bruna, que sejam restauradas na saúde e na vida espiritual. Peço por essas irmãs e irmãos que estão aqui, pela saúde da minha irmã Daiane Brito também, que o Senhor a restaure, a cure onde ela precisa, que invada a casa dela, Senhor, sem pedir licença, e tome conta daquela família. Dá mais de ti para Roseli, Senhor, cura o corpo dela, cura a saúde dela, e eleva os pensamentos dela a ti, que nós possamos te servir de forma exaurida, Senhor, que nós possamos te servir de forma perfeita, que os nossos planos estejam de acordo com o teu coração. Peço pela Yaskara e pelo Leonardo, que Deus restaure seus casamentos, seu casamento e sua família. Peço por cada um que está aqui nesse momento com a gente, que o teu Espírito Santo os visite, que o consolo chegue, que a saúde seja restaurada, que a casa seja edificada, que nós mulheres saibamos transformar as quatro paredes em um lar, que os homens saibam governar, liderar e exercer autoridade com virtude. Eu peço, Senhor, pelo fortalecimento da nossa vida espiritual, porque sem ela, o que seremos de nós? Fracos, mancos e coxos. Nos cura, Senhor, daquilo que nos falta e nos eleva à tua presença. Nós clamamos por ti e oramos no nome santo do teu Filho Jesus, a quem nós amamos, por quem nós vivemos e quem ansiamos encontrar novamente o mais breve possível. Volta, Jesus! Em teu nome eu oro. Amém. Amém. E amém. Fabi! Bonitinha! Obrigada, viu? Obrigada pelo convite, obrigada pela oração. Eu fico assim maravilhada com a forma como o Senhor transborda na sua vida. Fico maravilhada que você continue sendo canal de bênçãos para nós. É muito bom olhar para alguém e enxergar Cristo, enxergar a essência de Cristo na vida da pessoa. Eu te agradeço. Você, sabe, você é uma pessoa que está no meu caderninho de oração, sabe? Amém. Sempre que
que eu vou orar, o Senhor me lembra de você e eu peço pela sua saúde. Eu tenho pedido muito por isso, assim, pelo seu casamento e pela sua saúde. E acredito que isso não vem de mim, isso é o Senhor guiando a minha oração. Então, que o Espírito Santo e o Espírito Consolador de Deus esteja sobre a sua casa, Amém. que a sua mente seja escrava de Cristo, que Deus possa invadir o coração do seu marido para dar a ele mais piedade, mais virtude e força para gerir a sua família de forma adequada. Que o Senhor te ajude, tá? Eu gosto muito de ti, de verdade mesmo. Oro por você sempre, 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 sempre. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite de estar aqui. E aí, povo, amanhã, 7h15 da manhã, lá no canal do Telegram, acessa pelo link da bio, canal de oração. A gente vai começar a ler o livro de Gênesis e orar o livro de Gênesis, um capítulo por dia, 50 dias, juntos lá, eu e todo mundo que quiser. Vamos orar juntos. Esteja conosco. E amanhã, amanhã 8 horas, 7h15 é a oração. E às 8 começa o nosso podcast. Primeiro episódio do Cala a Boca, Mulher. E Fábio, logo eu vou te chamar para vir participar com a gente. Ai, vai ser uma honra. Mas eu acho que 8 é tarde para tu, né? 8 horas já é tarde para tu? 8 da manhã? Sim. Então, mas a gente vai pensar em alguma coisa. E é isso. Amanhã às 8 a gente começa o nosso podcast. O tema primeiro vai ser Eu não sou mais escravo do medo. 1 João 4:8. A gente vai analisar alguns textos da Bíblia, pensar teologicamente sobre medo, ansiedade, angústia e todas essas coisas que paralisam a gente. Então é isso. Muito obrigada por esse tempo que a gente esteve junto aqui. Te amo, Fabi. Obrigada, obrigada a todo mundo que entrou, que saiu, que participou. Mantenham-se em oração o resto do dia e o Senhor estará conosco. Amém. Beijo! Beijo para todo mundo. Boa semana para nós. Amém.